Minhas amigas e meus amigos, eu escolhi esse cenário para poder ilustrar a nossa conversa de hoje. Eu estou num condomínio na zona oeste do Rio de Janeiro, porque justamente aqui eu tive conhecimento de um caso que eu reputo muito importante para esse assunto que nós estamos falando. Bom, um casal é, morando numa residência, numa casa, resolveu permutar a sua casa por um apartamento, porque achavam que, uma vez os filhos casados, os netos só indo com visitá-los, então eles fizeram uma permuta. Eles permutaram a casa grande que eles tinham por um apartamento confortável, mas que gerasse menos serviço e menos preocupação com o imóvel. Porém, como ele já tinha uma certa idade, o senhor que fez essa permuta, ele acabou falecendo. E com esse falecimento, os herdeiros tiveram que vender o apartamento que ele tinha recém-comprado e tinham investido, gastado em reforma, em melhorias. Tiveram que vender para poder arcar com os custos do ITCMD, dos honorários advocatícios, das custas e emolumentos cartorários e, além de tudo, aquela infinidade de certidões que são necessárias. Então, veja que, como eles precisaram, os herdeiros precisaram vender o apartamento só para tornar esse imóvel atrativo para um possível comprador, eles fizeram uma redução de 20% no preço desse imóvel. Juntando com todas as despesas de TCMD e todas essas que eu havia colocado, eles tiveram perto de 40% de prejuízo. Ou seja, receberam o imóvel e tiveram que gastar cerca de 40% do valor dos bens recebidos para poder fazer o inventário. Você que está me ouvindo, vocês acham isso justo? Alguém investir para deixar, inclusive para os seus herdeiros, mas com isso deixar uma enorme dívida junto para que eles tenham que arcar antes de receber os bens? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que eu estou querendo mostrar mais na frente, quais são os países do mundo que cobram grandes fatias pelo falecimento de alguém. Ou seja, eles taxam herança. Então, quem acha que o Brasil é o país que mais taxa herança está enganado. Embora ela seja muito alta, não é o país que taxa mais. E aí a gente vai entender o motivo disso tudo, porque tudo para isso tem um motivo. A gente conversa mais na frente. A partir do vídeo anterior, eu recebi algumas indagações e dúvidas de pessoas que me mandaram pelo WhatsApp e também me mandaram e-mail. E as dúvidas, quando elas foram contabilizadas por mim, cheguei à conclusão que a maior dúvida é o ITCMD. Então, eu vou fazer uma breve exposição sobre o ITCMD para que vocês possam ter essa ordem de grandeza na cabeça. Bom, o ITCMD como eu já tinha comentado no vídeo anterior, é um imposto de competência estadual. Porém, a fixação da alíquota máxima que pode ser cobrada por todos os estados é 8%. Então, nós temos no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, uma variação entre 4% e 8%. Dentro dessa faixa, não excedendo os 8%, todos os estados podem cobrar à vontade dos seus desejos. Acontece que o ITCMD
a fixação da alíquota máxima não se dá por lei, se dá por uma resolução. E essa resolução é do Senado Federal. Então, o Senado Federal, através de resolução, é o único que tem competência para fixar o teto do ITCMD. Então, até o momento, estamos em 8%. Tá? É a alíquota máxima. Porém, nós sabemos que esse ano, que já está findando, e o ano que vem, que é um ano eleitoral, não deverá haver alteração nessas alíquotas. Porém, em 2023, provavelmente, os dois projetos que estão tentando majorar essa alíquota já estão no Senado Federal. Um deles é do senador Cid Gomes, que faz a proposta do dobro, ou seja, ele partir do limite máximo de 8% para 16%. A senadora Cátia Abreu tem um projeto também de 2020, projeto de resolução, querendo alterar em função da pandemia também as alíquotas do ITCMD, chegando a 20%. Bom, veja, existe um projeto de 2019 do senador Cid Gomes e um projeto de 2020 da senadora Cátia Abreu. E é importante registrar que essa resolução do Senado Federal é ainda de 1992, é a resolução número 9, ou seja, existe bastante tempo que não é majorado a alíquota máxima, mas é importante deixar claro que dentro dessa lacuna de 4 a 8 ou de 2 a 8, como em alguns estados se pratica, existiu uma mobilidade crescente, só que ela esbarrou no teto, esbarrou no 8% e nenhum estado mais, até haver uma nova resolução, passava esses 8%. Mas existem algumas peculiaridades que a gente pode explorar. Gostaria de fazer um adendo sobre essa minha última colocação. Veja só, você não está com o ITCMD taxando as grandes fortunas. Não é isso. Na verdade, o Brasil até é considerado um dos países que taxa pouco o patrimônio. Porém, nós temos que deixar claro que toda vez que o mesmo patrimônio passe por herança de mão em mão, em cada passagem dessa, cada vez que alguém deixar um imóvel para um herdeiro, ele está passando para as mãos do herdeiro não só o bem, mas um grande problema, o problema de arcar com as despesas do ITCMD. Então você veja, o inventário é obrigatório, você tem taxas cartorárias e emolumentos que precisam ser pagos. Uma infinidade de certidões que precisam ser pagas. Você tem um ITCMD com limite de 8% e precisa ser pago. Aí vem a pergunta, como para receber um determinado patrimônio como herança, eu tenho que gastar tanto? Isso não estou levando em consideração um caso que eu vou abordar com vocês mais à frente, que é quando é necessário se desfazer do bem para poder pagar a infinidade de certidões, pagar as despesas cartorárias, né, do próprio escritura de inventário, né, o ITCMD, e além disso, vocês vão pagar os honorários de um advogado. Então vejam que é necessário se fazer uma avaliação disso tudo para tentar ver como eu posso agir para não cair nessa cilada. Alguns proprietários ou herdeiros de proprietários que tiveram esse recebimento de herança conseguiram ter prejuízos significativos.
Ou seja, eles, além de pagar todos esses custos, tiveram que se desfazer dos seus bens ou dos seus imóveis ou do imóvel recebido, vender pelo menos com 20% de deságio para poder ser atrativo e poder cumprir o prazo do pagamento do ITCMD, porque esse prazo corre à medida que inicia a sucessão. E quando inicia a sucessão? No falecimento. Então, na legislação, a sucessão inicia no falecimento. Então, naquele momento, começa a contar o prazo para que os herdeiros façam o inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, inicia esse prazo e passando desse prazo, ele está sujeito à aplicação de multa, principalmente sobre o ITCMD. Se vocês ainda tiverem dúvidas, eu estou deixando na descrição do vídeo o meu telefone, que é o WhatsApp, e também o meu e-mail, caso queiram fazer alguma pergunta ou pedir um estabelecimento de algum contato para que eu possa auxiliar. Meu nome é Cássio Peixoto, estou à disposição de vocês. O meu objetivo é esmiuçar situações cotidianas que tenham ligação jurídica ou judicial e que possam interessar a vocês no dia a dia. Simplesmente as pessoas muitas vezes não dão atenção, mas um dia vão se deparar com um problema e já estarão previamente orientadas para saber como gerir.